A paz do Senhor para todos, espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando a nossa aula 2 sobre o curso Vida Abundante, versão professor discipulador. Vamos lá, esteja animado, é só apenas a segunda aula e vamos começar com muita alegria, muito ânimo, agradecendo a Deus por esse dia e pela oportunidade que estamos tendo de mais uma vez aprender, crescer em sabedoria, em conhecimento. Estou aqui louvando a Deus, agradecendo a Deus por sua vida, pelo seu ministério. Hoje, então, a nossa aula é sobre o amor e o plano de Deus. Depois de ter aí proposto para alguém e a pessoa ter aceitado estudar contigo e ter combinado dia, horário, então é momento de começar, já tratando dos assuntos dos quais nós iremos falar no curso Vida Abundante. Lembrando que estamos falando de discipular uma pessoa por vez, no muito uma família. Eu sei que talvez depois dessa aula você fique animado para gravar um vídeo, para ou gravar um áudio, escrever uma mensagem de texto e compartilhar com todos os seus contatos. Ok, tudo bem. Mas a proposta deste curso é treinamento para o discipulado pessoal, não evangelização em massa. Pesquisas mostram que a maioria das pessoas se converte porque alguém próximo a ele acompanhou nos primeiros passos de fé e isso faz toda a diferença. Você pode ser o seu caso, que não se converteu ouvindo um programa evangelístico ou participando de uma grande campanha evangelística, mas se converteu de fato porque alguém te acompanhou, orou por você durante um período de tempo e talvez até muitos anos ficou orando por você e propôs te acompanhar, te ensinar, te dar instruções acerca dessa decisão de uma nova vida em Cristo. Quero aqui dizer também que apesar de que a proposta é nessa individualidade, você acompanhar alguém, uma pessoa ou no máximo uma família e pessoa que você conhece, que você se relaciona, muitas igrejas têm adotado esse curso e oferecido a todos os convidados através do Ministério de Integração, que é o ministério que recepciona, acolhe as pessoas. Esse ministério ele presta um serviço a Deus e à igreja no acolhimento, fazendo com que as pessoas não se sintam estranhas naquele ambiente, mas se sintam amadas e amparadas. Outro momento nós podemos falar aqui sobre esse ministério, que é o Ministério de Integração da igreja, e lembrando que o Ministério de Integração não é apenas para acolher os convidados, os chamados visitantes, mas todos os irmãos que estão chegando, que estão adentrando ao templo, estão ali sendo bem recebidos, bem acolhidos por esse ministério. Mas outro momento, quem sabe nós podemos falar mais sobre o Ministério de Integração. De qualquer maneira, a pessoa ela foi convidada para o culto e compareceu. Muitas igrejas têm adotado esse princípio, essa proposta de oferecer o curso Vida Abundante para ela através de uma simples pergunta. A pergunta é: você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? E a partir daí, a partir das respostas, oferecer o curso Vida Abundante e algum discipulador iniciará com todos os cuidados, com maturidade e ética, a ministração do curso, até mesmo porque se trata de alguém que às vezes a pessoa não tem um relacionamento próximo, então tem que tomar todos os cuidados para a ministração, pode ser marcado inclusive no próprio templo, em um horário de escola bíblica, em um horário que está tendo já algum movimento, alguma programação no templo. Isso pode ser marcado também lá para que se faça o discipulado, o curso Vida Abundante.
Mas estamos partindo aqui do princípio de que você estará tomando essa iniciativa com alguém que já é do seu relacionamento diário, né? Na igreja, inclusive alguns pastores têm comentado e falado comigo que na soma do ano, mais pessoas se converteram, se batizaram e firmaram na fé através dessa proposta do curso Vida Abundante, desse acompanhamento de que os cristãos, os membros da igreja, se comprometeram a fazer isso com alguém, e aí na jornada, no decorrer do período, essas pessoas vão vindo para a igreja e vão se sentindo mais acolhidas ainda, porque alguém já começou o discipulado com ela de forma pessoal. E a partir daí, da integração dela na igreja, ela começa a participar dos ministérios, da escola bíblica, de pequenos grupos, e ela vai sendo então acompanhada e crescendo também na fé, no conhecimento, na comunhão e de certa forma também tendo um acompanhamento pessoal que você mesmo pode continuar fazendo. Estou dizendo isso de forma a ampliar, né, para que possamos ampliar a maneira de ver essa proposta, essa estratégia do curso Vida Abundante. Mas meu propósito aqui continua sendo você. Eu quero mesmo animar você, empolgar você e também dar base, fundamentos. Só a empolgação também não, mas dar constância, firmeza para que possamos continuar a missão, levando o evangelho e discipulando as nações. Na primeira aula, eu sugeri que enviasse o texto de João 3,16 para alguém dos seus contatos, dos seus relacionamentos e perguntasse: entendes esse texto? Então, lembrando, não era para enviar dizendo, olha, uma mensagem para você, reflita nessa mensagem. Não. Enviar o versículo e perguntar: entendes o que está lendo? E a partir daí começar a dialogar e propor o curso, iniciar o curso Vida Abundante. Hoje, nesta aula, eu estou sugerindo que você possa abordar a pessoa de outra maneira, como eu fiz acima e a pergunta que foi feita acima. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Essa questão pode levantar também um momento de conversa, de diálogo, e você também propor oferecer o curso Vida Abundante para essa pessoa através dessa simples pergunta. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? E daí você ajudará essa pessoa a entender isso, a dar respostas para essa pergunta. Mas ok, então vamos lá. Aí mais um desafio, espero que você possa de alguma maneira estar praticando isso aí no decorrer dos dias que seguem, tá ok? Então vamos lá. Na lição 1, quando você for fazer a introdução, acredito que você já está aí, né, com o arquivo, o link que eu deixei na descrição do vídeo da aula passada, da revista do aluno, que é a revista que você vai enviar para a pessoa que você está propondo iniciar o discipulado com ela. Então, na introdução, antes de você falar sobre o amor e o plano de Deus, 3 questões são importantes para que você inicie bem. São elas: a primeira é a oração. Mantenha-se em oração pela pessoa da qual você estará discipulando. Ore em sua casa e ore pessoalmente. Isso é muito importante. Dê demonstração de fé e testemunhe o poder da oração. Também ore para que o Espírito Santo traga clareza da mensagem que vocês estão estudando. Observe comigo o que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Mas, se o nosso evangelho está ainda encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor
e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Veja a importância da oração para que esse entendimento possa estar claro na vida dessa pessoa que você está discipulando, uma vez que o diabo está trabalhando para cegar o entendimento dessas pessoas. Ou seja, o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É preciso orar pedindo que Deus lhe dê sabedoria e discernimento, tanto para você quanto para quem você está discipulando. Porque o Deus deste século, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós temos aí uma situação que deve sempre ser mantida em oração, para que todas as lições, todos os estudos, todas as mensagens das quais você está ensinando possa fazer efeito na vida dessa pessoa. Ore sempre por essa pessoa, pedindo a Deus que a ajude na compreensão e para que ela possa, de fato, entender o Evangelho, e nós então teremos sucesso no trabalho quando nós oramos. Todas as vezes que você se reunir com essa pessoa, pode ser presencial fisicamente ou em uma videochamada, faça oração, ore por ela, peça a graça, a misericórdia de Deus para ajudar vocês nesse momento do discipulado. Essa é a primeira questão, é muito importante para que dê tudo certo, para que possa se dar bem no discipulado. A segunda questão é a leitura da Bíblia. Todo discípulo tem que aprender a ler a Bíblia. Se você já utiliza essa revista, Vida Abundante, ou se não, se você já baixou o arquivo e deu uma olhada, se ainda não baixou o arquivo, volta lá na aula 1, na descrição do vídeo e faça o download da revista e já dê uma olhada, leia a revista. Você vai observar que cada lição tem um conjunto de perguntas cujas respostas estão nos textos bíblicos que a pessoa deve ler e responder. A grande maioria dessas perguntas está no Evangelho de João. Durante o tempo proposto, que é a duração do curso, você deve pedir que a pessoa leia esse Evangelho. Pergunte se ela tem Bíblia, se ela não tem, doa uma Bíblia para ela, indica o aplicativo para ela baixar e ter no celular a Bíblia. Ou seja, você precisa orientar essa pessoa no primeiro encontro, no primeiro momento de conversa, para dar explicações ou para a primeira aula, você já deve mostrar para ela que um livro da Bíblia será usado durante todo o discipulado. E esse livro é o Evangelho de João. Não sei se você sabe, o Evangelho de João, separado, é um livro muito vendido em livreto. Você pode entrar aí no site da SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, que você encontra lá livreto do Evangelho de João. É impresso e vendido milhões de cópias a cada ano. Por que o Evangelho de João? Talvez a pessoa que você esteja discipulando pergunte até mais, não por que só o Evangelho de João. A primeiro momento, ela talvez possa perguntar: por que tem 4 evangelhos? Um não seria suficiente? A resposta, existe 4 evangelhos, é por causa do evangelismo. Cada um pretende evangelizar e discipular um determinado povo. Por exemplo, Mateus, ele quer evangelizar os judeus. Você lê sobre o reino de Deus no Evangelho de Mateus. Não, você lá está descrito o reino dos céus, por causa dos judeus, que não falam o nome de Deus. Então, Mateus apresenta o reino dos céus, mas é o mesmo reino de Deus que está em Lucas, em Marcos. Lucas, ele quer evangelizar os gregos. É um evangelho extenso,
Inclusive, o Novo Testamento todo foi escrito em grego, mas Lucas foi escrito em um grego chamado grego clássico. Os outros foram escritos em grego koiné, que era um grego comum. Então, porque Lucas é grego e ele quer evangelizar os gregos. E para isso ele usa um número de palavras, alguns conceitos que a língua grega tem em sua extensão, em sua complexidade. Marcos, por sua vez, ele quer evangelizar os romanos. Ou seja, é um evangelho mais curto, mais direto, mais objetivo, né? Porque é a grande cidade, o império, é a capital do mundo da época. Então Marcos ele faz isso de uma maneira mais prática, objetiva e apresenta Jesus, quer apresentar Jesus para os romanos. E João? Daí a diferença e a razão pela qual o discipulado começa pela leitura e estudo deste evangelho. Ele não discorre exaustivamente sobre a vida de Jesus como os outros fazem. De maneira mais objetiva, mais direta, João apresenta Jesus como o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho e a verdade e a vida, a videira verdadeira, além da declaração impactante: eu sou o caminho, a verdade, a vida e assim por diante, o que nos faz lembrar a apresentação que Deus fez a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Inclusive, eu gravei um vídeo, uma breve reflexão sobre esse assunto e vou deixar aqui também na descrição desse vídeo para, se você quiser assistir depois, você pode assistir. De acordo com João 20:31, o propósito, e aí essa é a questão, por que o Evangelho de João é o escolhido para o discipulado, para os primeiros passos, o primeiro livro que alguém deve ler da Bíblia? Porque o propósito está lá em João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, esse versículo, o versículo 30 e 31, nós lemos apenas o 31 do Evangelho de João, capítulo 20, fala sobre o objetivo, o propósito desse livro. Ou seja, é mostrar Jesus como o Cristo, o Filho de Deus, e para que a partir daí, crendo, possamos ter a vida, possamos ter a salvação, a vida eterna em seu nome. Não dá para começar um discipulado lendo outro livro que às vezes pode ser muito complicado. Esses dias eu estava fazendo um discipulado aqui em casa mesmo, e nessa aula introdutória, nessa primeira conversa, nessas primeiras orientações, nesse primeiro momento, eu perguntei: qual livro da Bíblia você já leu? Você já leu um livro todo? Dentre os 66 livros. Ela disse: sim, eu já li o Apocalipse. Então, poxa, começou lendo a Bíblia pelo Apocalipse, não foi nem pelo Gênesis. Mas isso acontece por causa da curiosidade das pessoas, de saber sobre o fim e o Apocalipse, né, o que diz. Só que não é o adequado. É o primeiro livro da Bíblia a ser lido, o mais adequado é o Evangelho de João. Então, o curso Vida Abundante está todo com base no Evangelho de João. A grande maioria, 90% dos textos, da leitura que será feita nesses primeiros passos do discipulado está no Evangelho de João. E a terceira questão, sendo que a primeira é a oração, a segunda é a leitura da Bíblia, e a terceira questão importante para começar bem é o propósito. Após orar, orientar para que a pessoa leia corretamente o Evangelho de João, leia corretamente, lê o livro inteiro, não lê apenas partes isoladas. Toda leitura correta da Bíblia é ler o livro inteiro. Então, se eu estou lendo o livro de João, eu tenho que ler do começo ao fim. Depois eu vou para outro livro, por exemplo, eu posso ir para Atos ou para Mateus, posso escolher um outro livro desde que eu leia o livro completo, porque aí eu vou entender o começo, o meio e o fim e não apenas uma parte isolada.
Mesmo que nós tenhamos perguntas que serão baseadas no Evangelho de João, e essas perguntas estão indicando o versículo, aquela parte específica ali, nós vamos ver a compreensão da totalidade. Então, por isso que é importante ler todo o livro. Partindo desse princípio da oração e da leitura correta da Bíblia, aí nós vamos para a introdução, né? Eu vou, inclusive, abrir aqui a revista do aluno e vou ler a introdução. Eu já disse para vocês que aqui está de uma forma muito direta, muito objetiva, e esse é o propósito, né? O que nós estamos fazendo aqui é preparando o discipulador para que ele tenha mais ferramentas ao ministrar o que aqui está de maneira sucinta e direta. Então, na introdução diz assim: você não existe por acaso. Talvez você ainda não saiba, mas você foi criado por Deus com um propósito. Em descobrir e viver esse propósito estará a verdadeira felicidade. Neste curso, estudaremos o propósito de Deus, o motivo de não desfrutarmos da vida que Deus planejou, qual a solução de Deus para a triste situação da raça humana e o que devemos fazer para vivermos a vida abundante. Essa é a introdução. E a partir daqui nós vamos falar sobre o propósito, ou seja, nós estamos iniciando um curso cuja motivação é mostrar o plano de Deus, o propósito de Deus para a vida da pessoa. E aí vem, então, o primeiro parágrafo. Vamos começar conhecendo a primeira verdade fundamental. Deus nos ama e demonstrou esse amor enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, de acordo com João 3,16. Fomos criados por Deus e para Deus, a fim de termos um relacionamento, não de obrigação, mas de amor com o nosso Criador, conforme Romanos 11:36. Lembrando que todos esses versículos você deve pedir que a pessoa possa ler. Então deixe que ela leia a Bíblia, deixe que ela leia o texto que está aqui nas afirmações, conforme João 3,16, conforme Romanos 11:36. Permita que a pessoa leia o texto. O amor de Deus. Então, esse primeiro parágrafo. O amor é uma mensagem central que anuncia o conteúdo total da fé cristã. A Bíblia afirma apenas 2 vezes que Deus é. E as 2 foram escritas pelo apóstolo João. No Evangelho de João, capítulo 4, diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E em 1 João, capítulo 4, diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entende-se que o amor não é um atributo apenas, uma característica, mas é o próprio Deus. O entendimento é o seguinte: se Deus não existe, o amor não existe. A palavra grega usada aqui na linguagem bíblica para falar do amor de Deus, nós sabemos, o amor, a palavra é ágape. Aparece centenas de vezes na Bíblia. Quando fala, por exemplo, para amar os inimigos, Lucas 6, Jesus recomenda isso, que devemos amar os nossos inimigos. Quando fala sobre a excelência do amor, lá em 1 Coríntios, capítulo 13. E principalmente quando fala do amor de Deus por nós. O texto já citado aqui, João 3,16. Ou Romanos 5:8, que diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Todas essas palavras na linguagem bíblica é o amor ágape. Agora, contrapõe isso com o amor terreno, o amor que nós estamos acostumados a amar. Esse amor, o amor terreno, ele considera a medida ou o merecimento do amor.
uma hora ou outra nós ouvimos pessoas dizendo isso: vou amar quem me ama, ou vou gostar de quem gosta de mim. E se Deus fizesse isso com a humanidade? O que seria de nós? O amor de Deus é, de fato, impressionante. Deus nos ama sem medida. Independente do que temos, que são as posses, ou de nossas escolhas. Inclusive, alguns escolhem não acreditar em Deus. Ou seja, qual for a escolha, Deus nos ama e nos convida a se aproximar e entregar nossa vida aos seus cuidados. Então devemos lembrar que, uma vez entendendo esse amor, somos convidados a viver e agir com base nesse amor. O amor ágape não é apenas restrito a Deus. Inclusive, os textos que nós lemos, falam sobre isso. Amar os inimigos, a excelência do amor, lá em 1 Coríntios 13, de fato, para que nós também possamos viver. Se já entendemos, porque Deus nos amou primeiro, e nós entendemos esse amor, devemos viver e agir com base também nesse amor. Na sequência, aí na revista do aluno, então depois de falar que Deus nos ama e demonstrou esse amor enviando Jesus, Deus tem um plano para a nossa vida, que é de uma vida eterna. Essa é a vida abundante. Vida abundante significa ter uma existência de acordo com o propósito de Deus. Uma vida plena, livre, eterna e feliz. Claro que a vida abundante antecede a vida eterna. O que Jesus nos propõe é a vida do presente e do porvir. Esta é a proposta de um recomeço em oposição ao sentido, ao direcionamento que a pessoa está vivendo. Então, isto é uma conversão. Quando a pessoa diz, eu me converti a Cristo, ela está dizendo de uma mudança de rota, agora em direção a Deus. Olha, é muito importante no discipulado que você faça a pessoa refletir sobre a vida. As perguntas: o que você está fazendo com a sua vida? Para onde você está indo? Suas atitudes demonstram o quê? Qual a intenção da sua vida? E não apenas da vida terrena, mas mostrar a eternidade. Eu tenho dado um exemplo, sobre uma corda. Eu já vi em alguns locais e tenho também replicado isso. Uma corda que tem apenas o início, a ponta, mas você não consegue ver o fim dela. Então faça a pessoa pensar sobre isso. O que você está vendo é apenas uma parte pequena da vida. Quantos anos a pessoa tem? Quantos anos ela pode viver? 80, 90, 100? Se você perguntar para um jovem quantos anos ele quer viver, ele fala: eu quero viver muito, 120, 150 anos, vai até exagerar. Mas quando a idade vai chegando, e a canseira e a fadiga, a pessoa na verdade já pede para não viver mais. Só que essa porção, essa fração da vida de uma pessoa, suponhamos, uma pessoa que viveu 100 anos, essa porção, essa fração é muito pequena, comparada a toda a continuidade, a eternidade, não tem fim. Então a pessoa está enxergando apenas uma fração, uma pequena parte da sua vida. E essa pequena parte da sua vida, ela acha que é tudo. E você então está lá para mostrar para ela, como discipulador que você é, que há uma eternidade. Então há uma sequência que não tem fim. E isso é o que Deus está propondo. John Wesley, quando pregou um sermão sobre a eternidade, ele disse o seguinte: assim sendo, um cristão, no sentido bíblico, vive na eternidade e caminha na eternidade. Seu panorama é alargado.
Sua visão não é mais limitada pelas coisas presentes. Não, nem pelo hemisfério terrestre. A fé coloca o mundo invisível e eterno continuamente diante de sua face. Consequentemente, ele não olha para as coisas que são vistas. O discipulado propõe isso. O discipulado propõe que a pessoa olhe além do que ela possa ver fisicamente. Olhe para Deus, olhe para a salvação em Cristo, para a eternidade, entenda e viva essa vida. Ou seja, ela estuda, ela trabalha, ela adquire bens, ela consegue conquistar muitas coisas terrenas e físicas, porém, aí está a diferença. Agora ela vai começar a olhar para a eternidade. E o seu coração, o seu tesouro maior, não estará nessa terra, estará em Deus. Tem que ter essa reflexão. Todo discipulado tem que ter uma reflexão sobre a vida, o que a pessoa está fazendo com a vida dela e se ela está vendo Deus e a eternidade, porque essa vida é só uma fração, é só uma pequena parte. A vida eterna é o que de fato Deus está propondo para nós em Cristo. Seguindo aqui, então, nos 2 últimos parágrafos da lição 1, Deus criou o homem a partir de si mesmo, fazendo-o conforme sua imagem e semelhança, conforme Gênesis 1:26. Sendo assim, o homem foi criado para estar ligado a Deus, ou seja, se relacionando com a sua fonte de vida para que viva. Assim como uma planta necessita estar ligada na terra para sobreviver, o homem deve estar ligado em Deus. Leia João 15:4. Deus não o criou para morrer, mas para que você tenha uma vida eterna. Então, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não estamos dizendo de imagem e semelhança física. Alguns grupos acreditam e pregam isso, mas não é o princípio bíblico, não é fisicamente essa imagem e semelhança. O que seria então? A imagem e semelhança tem a ver com o raciocínio, a autoconsciência, envolve a liberdade, que é a livre escolha, o livre-arbítrio, a inteligência, relativo também à moral, ou seja, aquele conjunto de mandatos, de tarefas que Deus deu ao homem. Claro que o pecado manchou a criação de Deus, mas este é assunto para a próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o pecado. Mas a imagem e semelhança de Deus tem a ver também com essa questão moral. Deus deu ordens, tarefas ao homem para que ele pudesse colocar nome nos animais. A criação ia submeter-se ao homem. Então tem a ver, essa imagem e semelhança tem a ver com essas características e não com a imagem e semelhança física. Ou seja, esses são os assuntos da primeira lição que você vai discipular alguém. Deus nos ama e demonstra esse amor, demonstrou esse amor enviando Jesus Cristo. Ele tem um plano para a sua vida, e esse plano não é apenas a vida terrena, é a vida eterna. E Deus criou o homem a partir de si mesmo e fez o homem à imagem e semelhança para que o homem pudesse ter um relacionamento contínuo com ele e para que pudesse desfrutar a vida eterna. Sem Deus, nós estamos desligados da fonte de vida. Então precisamos estar em Deus para que possamos também ter essa vida, a vida em toda a sua completude, em toda a sua abundância. E a partir daí, a partir dessas lições que você estará passando para essa pessoa que você está discipulando, e da oração e da leitura do Evangelho de João, a pessoa tem que responder as perguntas. Então segue aí as perguntas que a pessoa vai responder, e na próxima aula nós já vamos começar verificando as respostas que foi dada para que possamos já também iniciar a próxima aula. Então, lembrando aqui,
tem que ler todo o Evangelho, mesmo que a citação são de versículos separados, mas quando a pessoa lê todo o Evangelho, ela compreende aquele versículo que está separado, porque ela consegue ver o contexto, ela leu todo o Evangelho. Os outros textos que a pessoa não está lendo o livro todo, por exemplo, citou aqui Gênesis, que deve ser lido em algum momento aqui da lição, Romanos capítulo 11, a pessoa não leu ainda esses livros, talvez, mas você já leu. E você vai dar um panorama. Olha, o livro de Gênesis fala sobre a criação, é o princípio de todas as coisas. Olha, o livro de Romanos fala sobre a salvação e a justificação pela fé. Então você, que é o discipulador, já deve ter lido esses livros completos para que sempre você fale do contexto. Mesmo que a pessoa leu um versículo separado, você apresente de maneira breve e objetiva um contexto para localizar aquele versículo que foi lido por aquela pessoa. Então, é isso. A primeira aula é sobre o amor e o plano de Deus. Ela está aí de uma forma apresentada, de uma forma muito simples, e espero que eu tenha ajudado você, de fato, a entender melhor e te dar ferramentas para que você apresente essa primeira lição para alguém. Deus abençoe todos vocês. Vamos lá, daqui a pouco vamos estudar a próxima lição e vamos crescendo e vamos adquirindo sabedoria em oração também. E eu, inclusive, nesse momento eu quero orar por você para que nós possamos encerrar a aula de hoje. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Glórias e honras ao teu santo nome. Tu és o Senhor poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós nos rendemos a Ti, a Sua santidade e o Seu poder. Reconhecemos também a nossa dependência, as nossas fraquezas e Te pedimos perdão. Eu oro nesse momento por cada um que está aqui junto comigo. Estamos aprendendo, estudando a Sua palavra, nos aperfeiçoando, crescendo na Sua graça, em sabedoria, no Seu conhecimento. Nos ajuda, meu Deus. Fortalece a nossa fé, nos dê ânimo e em todos os dias que possamos estar firmes no Senhor e ajudando outras pessoas também a encontrar, mostrando o teu caminho, mostrando a sua salvação. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês, um abraço e até a próxima aula.